Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem conosco um momento de louvor, um momento de reflexão da palavra de Deus, um momento de adoração ao Senhor. Nesse momento, meus irmãos, fazendo a nossa chamada adoração, mesmo aí em suas casas, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 1. Versículo diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Meus irmãos, em tempo e fora de tempo, é tempo de louvarmos ao Senhor. Mesmo num mundo de incertezas, sabemos que a nossa esperança é o Senhor. Nesse momento, eu gostaria que os irmãos acompanhassem conosco o cântico de número 33, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele os salvou a seu grande poder. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós beijando cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nossos dias sempre saneu. Nossa na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro,
Bem, meus irmãos, convido vocês a estarem acompanhando a leitura de Provérbios, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 24. Versículo 1 começa dizendo assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata. É melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quanto deitares, não temerás, deitar-se-ás, o teu sono será suave. Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer uma oração de invocação ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui, Senhor, tu nos tens nos ajudado, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade para conosco, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque tu és fiel e nunca nos desamparaste, Senhor. Ó Pai, invocamos, ó Deus, o teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor esteja inundando, ó Pai, os nossos corações, ó Deus, em cada casa, ó Pai. Que o teu Espírito, ó Pai, esteja correndo dentro de nós, ó Pai, como um rio de águas vivas, Senhor. Ó Pai, que possamos, ó Deus, prestar o nosso culto racional a Ti, ó Pai, da maneira que Te agrada, Senhor. Não da nossa própria maneira, ó Pai, mas conforme, ó Deus, aquilo que Te agrada, Senhor. Ó Pai, que possamos Te adorar, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Pai. E que o nosso coração, Senhor, esteja sempre contrito diante de Ti, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, aplica, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer um momento de confissão de nossos pecados. Gostaria que os irmãos acompanhassem o canto comigo de número 74, sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a Ti, tua ira santa mereci, poder, favor, me estende aqui, aceita pecador. Eu venho como estou, se venho como
porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ouve agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois o Jesus és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Bem, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O texto diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, vamos fazer nesse momento uma oração de confissão de pecados, confessando ao Senhor todos os nossos pecados, pois aquele que diz que não tem pecado, este já pecou. Oremos. Ó Deus Altíssimo, santificado, ó Pai, seja o teu nome, ó Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, Senhor, porque somos miseráveis pecadores, ó Deus, e dependemos apenas da tua misericórdia, Senhor. Tu és um Deus soberano, ó Pai, e não há nada, ó Deus, que possamos fazer, ó Pai, para mudar nossa situação, ó Pai, se não for por meio da tua graça, Senhor. Ó Pai, cria em nós, Senhor, um coração puro, ó Pai. Renova em nós, Senhor, um espírito inabalável, ó Deus. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos. Purifica, ó Deus, as nossas atitudes, ó Deus. Lava-nos, ó Pai, pois só Tu, Senhor, é capaz, ó Deus, de purificar, ó Deus, e fazer-nos, ó Pai, fazer-nos, Senhor, mais alvo, ó Deus, que a neve, ó Pai. Ó Deus, reveste-nos, Senhor, com a Tua armadura, ó Pai, para que possamos ser livrados, Senhor, das ciladas do inimigo, ó Pai. Ó Deus, perdoai, Senhor, todos os nossos pecados, ó Pai, todas as nossas transgressões, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Que eles se arrependam, ó Pai, dos seus pecados, ó Pai. Que eles vejam, Senhor, que só em Ti, ó Deus, há salvação, ó Pai. E que eles não são nada, não somos nada, ó Pai, sem Ti, Senhor. Ó Pai, que possamos esperar em Ti, ó Pai. Pois Tu és a esperança, ó Deus. Tu és a certeza, ó Pai. Tu és o caminho, Senhor. Tu és a verdade, ó Pai. Tu és a vida, Senhor. E a Ti, ó Pai, toda a honra, ó Pai, toda a glória e todo louvor sejam dados, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Versículo 19, a palavra de Deus diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor é aquele que reina não somente nos céus, mas sobre a terra, sobre as montanhas, sobre o pôr do sol. Tudo está abaixo da mão do Senhor, sua mão poderosa. E é nosso dever, como servos de Deus, louvá-lo, glorificá-lo para sempre. Para isso fomos criados. E o desejo do nosso coração deve ser que o Senhor reine em nós, que o Senhor reine em nossa vida, em nossa casa, em nossas famílias. É por
por isso que nós louvamos a Ele com essa canção, Reina em mim. Após termos ouvido o nosso grupo de louvor, vamos fazer um momento de consagração dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios e acompanhar comigo a leitura do versículo 9 e versículo 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Oremos nesse momento, meus irmãos, pelos dízimos e pelas ofertas, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, porque não merecemos nada, mas mesmo assim, Ele nos dá. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso verdadeiro sustento, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, porque Tu não deixaste nada, ó Deus, faltar em nossas vidas, Senhor. Tudo que era essencial, ó Pai, Tu nos tens nos dado, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua fidelidade, Senhor, para conosco, ó Pai. Porque Tu sempre és fiel, Senhor. Ó Deus, que possamos nós, ó Pai, sermos mais fiéis a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, ó Pai. Te agradecemos por outras que sabemos que virão, Senhor. Te agradecemos pelos livramentos que Tu nos deste, ó Pai. Ó Senhor, que possamos, ó Deus, Te honrar, ó Pai, com os nossos dízimos, ó Pai, com as nossas ofertas, Senhor.
No nome de Jesus, ó Pai, abençoai todas as famílias da tua igreja, Senhor. Abençoai, ó Deus, espiritualmente, ó Pai. Abençoai financeiramente, ó Deus, todas as famílias da tua igreja, ó Deus. Sê com eles, ó Pai, nesse momento de dificuldade, Senhor. Não permita, ó Pai, que faltem nada, ó Deus, em suas casas, Senhor. Sê com eles, ó Deus, e com todo o teu povo, ó Pai, aqui da terra, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque tu és bom, ó Pai, e a tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, nesse momento, enquanto é tocada uma música, aparecerá aqui na tela os dados bancários da igreja, para que os irmãos possam estar fazendo a transferência, ou depósito, ou que estejam anotando para fazer posteriormente essa operação. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui por mais um momento de um ato devocional ao Senhor, de adorar ao Senhor, de culto ao Senhor, mesmo distante, mesmo assim em nossos lares, nesse período que estamos de quarentena. Mas eu quero assim rogar a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale conosco nessa noite, pois precisamos ouvir. Precisamos da graça de Deus, precisamos da orientação que vem do Senhor, precisamos da imprescindível sabedoria que vem do Senhor. Minha oração é que nesta noite eu seja, para a glória de Deus, um instrumento a falar da parte de Deus à sua vida e família. E eu quero convidar os queridos a abrir a palavra do Senhor. Está o texto em 1 Reis, capítulo 3, em 1 Reis. Quero convidá-los para abrir esse texto. Lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 3, nós iremos fazer a leitura da palavra do Senhor aqui, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 15. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor para nossas vidas. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho para que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade,
nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço, segundo as tuas palavras, dor de coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Meus irmãos, vamos orar neste momento. Vamos rogar a graça de Deus sobre as nossas vidas, que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, estamos aqui diante da Tua palavra, a palavra do Senhor, que é a verdade, que é a sabedoria vinda do Senhor, que é a direção para as nossas vidas, para como devemos viver, agir, pensar e falar. A Tua palavra que não falha, a Tua palavra que, ó Deus, fala ao nosso coração neste momento. Nós rogamos que o Senhor faça isso, que o Senhor venha com a Tua graça e com o Teu amor a falar, pois carecemos e precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a voz que vem do alto, a nos orientar, a voz que traz sabedoria, a voz que traz direção para as nossas vidas. Ó Pai, seja gracioso para conosco e fala ao nosso coração para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nesse período de quarentena em nossas casas, nesse período onde estamos limitados muitas vezes de sair, de comprar, de passear, de estar em família, de nos divertirmos um pouco, de também vir à casa do Senhor, de estarmos aqui juntos, né? Nesse momento bom, nesse momento de estar todo mundo um falando com o outro, nos abraçando, conversando. O que é que a gente percebe, o que é que nós temos analisado, amados irmãos? Quem sabe este é um dos períodos pelo qual, assim, Deus separou para que, de fato, possamos desenvolver o nosso bem viver em família e viver com sabedoria de Deus. Pois é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre sabedoria. É interessante percebermos, queridos, um psicólogo, um estudioso da área de emocional, de inteligência, ele escreveu algo muito interessante sobre sabedoria. Ele disse o seguinte: há dois tipos de sabedoria: a sabedoria inferior e a sabedoria superior. A sabedoria inferior é medida por quanto uma pessoa sabe. Já a superior, pela consciência que ela tem do que não sabe. Os verdadeiros sábios, diz ele, são os que são mais convictos de sua ignorância. Desconfie das pessoas autossuficientes. A arrogância é um atentado contra a lucidez e contra a inteligência. E ele conclui: a sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior compreende, a inferior culpa. A superior perdoa, a sabedoria inferior condena. Que coisa! A sabedoria inferior é cheia de diplomas. Na superior ninguém se gradua. Não há mestres nem doutores. Todos são eternos aprendizes. Que tipo de sabedoria controla a sua vida? Qual é o tipo de sabedoria que tem controlado a sua vida? É a superior ou é a inferior? Já outro estudioso da área, um psicólogo, antropólogo chamado Daniel Goleman, escreveu um certo livro que fez sucesso nas décadas passadas sobre inteligência emocional. Ele traz a separação de vários tipos de inteligência. Ele diz que há a inteligência lógico-matemática,
a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência espacial, motora, a interpessoal, a intrapessoal e ainda a própria inteligência que é emocional, a gestão das emoções, de como desenvolver isso. Veja, amados irmãos, em um mundo onde estamos vivendo, cheio de saber, cheio de ciência, cheio de descobertas, mas tão carente de sabedoria. Eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre a imprescindível sabedoria. Como podemos obtê-la? A imprescindível sabedoria. Como nós podemos obter? O livro que acabei de fazer a leitura, em 1 Reis, capítulo 3, o livro de Reis, amados irmãos, um escrito provavelmente do ano 560 a 550 a.C., tem como um propósito esse livro de Reis mostrar a justiça do exílio, assegurar a permanência da esperança na dinastia do rei Davi e chamar ao arrependimento para que Israel pudesse regressar do exílio. Não se conhece quem foi o autor desse livro, mas, amados irmãos, nós podemos então parar e percebermos que a narrativa aqui trazida no livro de 1 Reis para nossas vidas é de fundamental importância para os dias atuais. Nesses dias que estamos em casa de quarentena, nesses dias que muitas vezes bate um chamado tédio, um ostracismo, o que é que eu vou fazer? Dá vontade de fazer uma coisa, não posso, estou impedido, eu não aguento mais. A gente tem percebido que alguns irmãos estão, alguns outros colegas que a gente liga, compartilha do trabalho, estão nessa situação toda. O que está nos faltando? E eu quero propor e trazer para você nessa noite a imprescindível sabedoria que nós precisamos e de que forma nós podemos obtê-la. Amados irmãos, veja o texto comigo. A imprescindível sabedoria, amados irmãos, a quem é devida essa sabedoria? A quem é devido desenvolver essa sabedoria? E eu quero trazer algumas observações com os irmãos, aí com a palavra de Deus aberta em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Essa imprescindível sabedoria, ela é devida, amados irmãos, àqueles que amam o Senhor. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. Ele podia amar coisas, ele podia amar, amados irmãos, a fama, ele podia amar a glória de ser um rei de Israel, o rei substituto do grande rei Davi, o filho de Davi, aquele que foi confiado, aquele que foi ungido para ser rei. Ele podia amar o seu cargo, ele podia amar, amados irmãos, a sua posição de rei. Mas a Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor. Salomão estava na presença do Senhor. Salomão foi ungido para ser o rei de Israel. Ele podia, amados irmãos, amar a sua família, amar seus filhos, amar tudo que ele tinha, seu exército. Mas a Bíblia diz que ele amava o Senhor. O texto nos diz que ele amava de fato o Senhor. E de que forma Salomão então amava o Senhor? Essa sabedoria mais é devida àqueles que amam o Senhor. E de que forma nós podemos desenvolver a sabedoria de Deus, receber a sabedoria de Deus, estar na nossa vida e evidenciar para todos que estão ao nosso lado. Nós amarmos o Senhor. E o amar ao Senhor aqui, ele nos dá a forma de amar o Senhor, porque diz a palavra do Senhor, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi. Ou seja, a expressão andando, vivendo, amados irmãos, os preceitos de Davi. Porém, é interessante perceber que esse homem que amava o Senhor, andava nos preceitos daquilo que Davi falara para ele: ó filho, obedece ao Senhor, teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, cuida do povo, reina. Então, amados irmãos, ele está na presença de Deus, amando a Deus, andando na presença do Senhor. Porém, a Bíblia diz, ele sacrificava ainda nos altos, queimava incenso. A palavra de Deus aqui no versículo 3 nos fala isso. Relata, amados irmãos, a narrativa nos relata que a prática de sacrificar fora do templo,
Porém, ainda não havia o templo não havia sido construído. Ele é construído a partir do capítulo 4 até o versículo 15, a construção desse templo. Mas é interessante que Salomão se reunia para queimar incenso, para sacrificar nos altos. E é interessante, querido, que Salomão ele vai para um alto chamado Gibeão. O texto nos diz, versículo 4, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Gibeão, amados irmãos, está a 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Como o alto maior, diz aqui o texto, o alto mais famoso de todos, o principal lugar sagrado, é para lá então que vai Salomão. Salomão amava o Senhor. Salomão andava nos preceitos de Davi, seu pai, e Salomão ia adorar a Deus no lugar mais alto, no lugar mais separado, no lugar mais famoso ali, para buscar a face do Senhor, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. É lá naquele lugar onde Deus se apresenta a ele. Salomão tinha devoção ao Senhor, vivia nos preceitos, tinha zelo pelas coisas do Senhor, oferecia, amados irmãos, ao Senhor não o resto, ele oferecia generosamente, ele oferecia tudo o que ele tinha, aquilo que era o melhor, porque diz o texto que ele colocou diante do Senhor, ofereceu 1000 holocaustos, Salomão ali naquele alto. Ele chegou na presença de Deus para adorá-lo, com tudo que ele tinha e possuía, e de todo o seu coração. Mas, amados, o texto nos ensina a mediação de tal devoção. Como é que hoje nós podemos desenvolver isso, pastor? Como é que nós podemos assim amar a Deus, andar nos preceitos do Senhor e oferecer o melhor das nossas vidas ao Senhor? Alguns hoje podiam pensar, nós podemos pensar através de uma devoção nossa, através de nos colocarmos assim, nos mostrarmos, ou então de muitas caridades que nós devemos fazer, entregar os bens. Queridos, a mediação para tal devoção, ela não é ritualismo, não é a religiosidade ou a superstição, não é a sede do misterioso, o medo conflitante entre as coisas eternas, e aí isso vai me moldar, isso vai me levar através eu tenho que viver por temor, por isso que eu tenho que obedecer, eu tenho que estar na presença de Deus. Não é isso. Também não é uma barganha que nós podemos chegar diante de Deus assim, olha, eu vou te servir, mas eu quero que tu faças isso. Eu só vou te servir se tu fizer isso na minha vida. Não é a barganha também. Não é dessa forma que nós devemos viver diante do Senhor, não é dessa maneira que devemos nos comportar como servos de Deus, fazendo barganhas diante do Senhor, ou por mistério, ou por um tipo, uma busca desenfreada pelo misterioso. Amados irmãos, a mediação, ela é a mesma, hoje, ontem e sempre o será. Jesus Cristo é o nosso mediador. O caminho, a verdade e a vida. Sim, é Ele mesmo. É por meio dele que nós obtemos a sabedoria de Deus. É por meio dele que nós, amados irmãos, podemos receber a graça de Deus, receber a comunhão com Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos tirar de nosso coração todo o temor, todo o medo e descansar e colocar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus é a nossa sabedoria, Jesus é o nosso mediador, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa paz. É interessante percebermos, amados irmãos, que Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, era um homem zeloso com as coisas de Deus, ele se importava em dar o melhor ao Senhor e procurava levar em melhor lugar o culto ao Senhor, naquele alto, o maior alto daquela região, para prestar o culto ao Senhor. O resultado, então, de uma visão acontece. Chega no versículo 5, diz a palavra, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Pergunta aos irmãos, talvez essa situação que nós estamos vivendo agora, de quarentena,
Se o Senhor chegasse para a sua vida e disse assim: pede o que tu queres para que eu te dê. Talvez alguns iriam logo correr: eu quero sair de casa, eu não aguento mais ficar em casa. Outro ia dizer: olha, Senhor, arruma um jeito, acaba logo com essa situação, traz logo essa cura, eu quero é isso. Será que isso seria a solução final? Ou seria um pedido nosso tempestivo, momentâneo, forçado através das circunstâncias a fazer essa petição ao Senhor? O Senhor aparece, diz a palavra, a Salomão naquele lugar de adoração. O Senhor aparece a Salomão e diz: pede-me o que tu queres para que eu te dê. Amados, nós entendemos, nós aprendemos segundo as Escrituras sobre orações intercessórias, oração, amados irmãos, na presença de Deus, de petição, de súplica, amados irmãos, oração de clamor a Deus, um clamor de invocação da presença de Deus. Nós conhecemos nas Escrituras, amados irmãos, a certeza que o nosso Deus é o Deus de resposta sobre a oração. Porque a palavra de Deus nos diz, em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedides em oração, crendo, diz a palavra, recebereis. Já em João 14, 13, versículo 13, versículo 14, diz a palavra, amados irmãos: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, diz a palavra, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus está nos ensinando. Tiago capítulo 1, versículo 6, peça a Deus, peça porém com fé em oração, em nada duvidando. Ora, amados irmãos, o nosso Deus que vem ao nosso encontro enquanto o seu povo, ele diz assim: pede-me. O Criador, o Todo-Poderoso, chega diante do seu povo e fala: pede-me, pede-me. Então, nós podemos dizer o que nós queremos. A palavra de Deus vai nos ensinar. Salomão pede ao Senhor algo que necessitara não só naquele momento, mas para toda a sua vida. Nós estamos precisando hoje, meus queridos irmãos, pedir a Deus sabedoria. Não é inteligência, não é mais saber, não é mais diplomas. É pedir de Deus a sabedoria para o bem viver, para o bom viver e para a glória de Deus. Eu quero então, amados irmãos, trazer algumas características de como nós devemos então obter a imprescindível sabedoria de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero apontar para a nossa meditação. Nós devemos, amados irmãos, receber essa imprescindível sabedoria de Deus na nossa vida. Nós devemos reconhecer a ação de Deus sobre a história, na história e para a glória de seu santo nome. Veja o que diz a palavra de Deus. É o primeiro passo de nós podermos obter a sabedoria de Deus, é nos humilharmos, é reconhecermos quem é Deus, quem é o Senhor, como preciso, nós necessitamos conhecer mais de Deus, para de fato dizer como nós necessitamos da sabedoria do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 6. O reconhecimento da ação passada de Deus, da ação de Deus visitando a terra e mudando e transformando. No versículo 6 diz assim: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho para que se assentasse com seu trono, como hoje se vê. Veja, amados irmãos, que o primeiro passo para a minha vida e para a sua vida, para obtermos a sabedoria que vem de Deus, é reconhecer o Deus que nós servimos, o Deus fiel, o Deus que age na história, o Deus que visita, o Deus que vem com benevolência sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa família, sobre a nossa sociedade, a ação de Deus no meio da história. Isso traz para a gente, amados irmãos, o primeiro passo de reconhecermos que nós precisamos da graça, do amor de Deus, esse amor de Deus que é maravilhoso, esse amor de Deus que vem ao nosso encontro, essa benevolência, amados irmãos, traz aqui num sentido muito mais, para dizermos do hebraico, um amor perseverante de Deus para conosco,
ou a bondade, a fidelidade do Senhor, a retidão do Senhor, a lealdade do Senhor é a resposta requerida à aliança que o Senhor fez conosco. Nós podemos assim dar essa resposta, dizer: ó Deus, daqui nós não iremos, daqui nós nos apartaremos, porque confiamos que Tu és o Deus bondoso, o Deus que visita a história, o Deus que está conosco. É o primeiro momento, amados irmãos, é o primeiro passo de nós obtermos a sabedoria do Senhor, é reconhecer que o nosso Deus é um Deus vivo, que age, que visita e que transforma todas as coisas conforme o poder da sua palavra. Segundo passo para obtermos essa imprescindível sabedoria, meu irmão, é reconhecer, é pedir, clamar a Deus, para que a graça de Deus agida no passado, ela continue a agir sobre as nossas vidas. Foi o que Salomão reconheceu. Senhor, Tu és o Deus que visitasse meu pai com benevolência. Tu és o Deus que visitasse essa nação com benevolência. Tu és o Deus que guerreou as nossas guerras. Tu és o Deus que trouxe vitória sobre o nosso povo. Ó Deus! E aí Salomão pede: Senhor, que o Senhor continue, que o Senhor faça novamente, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos visite. É o segundo passo, meus irmãos, é a pedir a Deus a continuidade do seu favor, onde Ele já agiu no passado, seja gracioso a agir conosco novamente neste momento. E diz a palavra de Deus aqui, amados, versículo 7, agora pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. É interessante, amados irmãos, que Salomão não coloca aqui: eu estou reinando no lugar do meu pai. Meu pai me colocou como sucessor e agora estou aqui. Não. Salomão reconhece que a posição que ele ocupa foi Deus que deu. Foi Tu que fizeste reinar a mim agora, no lugar do meu pai. Veja, amados irmãos, que reconhecimento. Veja, amados irmãos, entender que é Deus que move a história, é Deus que abençoa, é Deus que concede, é Deus que visita, é Deus que nos dá graça. E é interessante, ele reconhece a ação de Deus no passado e diz: olha Deus, que o Senhor faça isso comigo, agora faça com a minha vida, me ajude, me dê graça. A aliança permanece. Deus não é, amados irmãos, um coadjuvante na ação e na história. Deus é aquele que está agindo, tudo está no controle dele. Ele é o único autor da nossa história. Amados irmãos, podemos descansar, porque sabemos que nossas vidas, amados irmãos, a proeminência é divina. É Deus que nos move, é Deus que nos conduz, é Deus que nos coloca, é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que nos dá a sua bênção. Não é nós, não é a nossa capacidade, não é o nosso bem-estar, não é os nossos interesses pessoais, mas é Deus que nos abençoa. Ele diz assim: Tu usastes, Tu mantivestes-lhes, Tu lhe destes, Tu fizeste reinar. Ou seja, a mesma linguagem, amados irmãos, entender que é Deus que faz isso, é Deus que faz isso nas nossas vidas. A resposta é dada pela sabedoria divina, concedida ao discernimento. É Deus que concede. Veja como Deus dá a resposta no versículo 9. Deus diz assim: olha, dá pois a teu servo, ele faz coração compreensível para julgar teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? E Deus traz a resposta no versículo 11, diz assim o texto: disse-lhe Deus, já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para que discernir o que é justo, o Senhor concede a sua bênção. Versículo 12, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio. Similar às passagens messiânicas de Isaías. O texto diz em Isaías capítulo 11, que da raiz de Jessé nascerá um, virá um que a sabedoria estará sobre ele, que reinará com sabedoria, com inteligência e cuidará. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Ora, amados irmãos, do tronco de Jessé sairá um rebento, diz a palavra. As suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, diz a palavra, e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que foram cumpridos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Paulo diz que Jesus é a sabedoria, a nossa sabedoria,
que muitas vezes é loucura para o mundo, mas para Deus ela é poderosa, ela é tremenda, ela traz restauração às nossas vidas. O terceiro passo de nós obtermos a sabedoria, o primeiro passo é sabermos, amados irmãos, como eu falei, é reconhecermos, é clamarmos, é pedirmos a graça de Deus, reconhecer o Deus que agiu no passado. O segundo passo é dizer: Senhor, continue a agir sobre as nossas vidas, Tu que nos colocaste nessa situação, nos dá essa sabedoria, vem ao nosso encontro. O terceiro passo, para a gente obter a sabedoria que vem do Senhor, é andarmos em humildade na presença do Senhor. Veja o que diz Salomão, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, pois meu pai, aí fala aqui, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ora, amados irmãos, quando ele diz isso, ele se coloca diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele poderia dizer assim: olha, eu fui treinado, eu sou filho do rei, e Tu me colocaste, estou aqui nesse lugar. Não, ele diz assim: eu não passo de uma criança. Isso mostra, amados irmãos, a mesma ideia interna das Escrituras, Jeremias capítulo 1, versículo 6, quando o profeta diz assim: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Ou seja, isso revela, amados irmãos, a falta muitas vezes de experiência que ele está falando. Eu não tenho essa experiência toda, Pai. Mas o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor, amados irmãos, vem falar conosco. A ideia aqui do original, quando diz assim: eu não passo de uma criança, é como diz assim: eu não sei nem como sair, eu não sei nem como entrar, eu não sei como significa isso, eu não sei nem como eu devo me importar. Possui, amados irmãos, uma qualidade de liderança. O líder é humilde. O líder é aquele que sabe, amados irmãos, curvar-se para aprender no momento certo. Ah, amados irmãos, Deus está adotando um líder ali. Deus levanta um líder, pois diante do Senhor diz assim: eu não sou nada, eu não passo de uma criança. É interessante percebermos, amados irmãos, a mesma coisa quando Moisés faz essa oração. Moisés faz uma oração ao Senhor em Números capítulo 27, versículo 16 a 17. A oração que Moisés faz para que Deus levante um líder, diz assim: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que lhe entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo, amados irmãos, do Salmo 8, versículo 121 do versículo 8 diz assim: sobre a ação de Deus, que o Senhor é o guarda de Israel, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda na entrada e na saída. Não sei nem como conduzir-me, ó Deus. Esta é uma oração que todos nós precisamos fazer diariamente nas nossas vidas. Senhor, não sei como me conduzir diante dessa situação que estou vivendo. Senhor, não sei, eu preciso da Tua sabedoria, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua intervenção, eu preciso que o Senhor venha ao nosso encontro, porque desta maneira que estou vivendo, por essa sabedoria do mundo, eu vou fraquejar, eu não vou andar bem. Mas nós podemos, na presença de Deus, dizer: Senhor, eu não passo de uma criança, vem ao meu encontro, me ajuda. O hino 49, amados irmãos, da nossa hinologia da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que caminham melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Precisamos aprender, amados irmãos, de Cristo, quando Ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amados irmãos, nós somos aqueles que andam em felicidade e sabedoria na presença de Deus, são os bem-aventurados que entendem que a sua vida carecem e precisa mais e mais da graça de Deus. Bem-aventurado, diz a palavra em Mateus, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados irmãos, o terceiro passo é sermos humildes na presença de Deus. É dizer: Senhor, de fato nós não temos a capacidade de sair dessa situação.
Nós reconhecemos que se o Senhor não intervir sobre as nossas vidas, nada podemos fazer se o Senhor não vier ao nosso encontro. Ora, amados irmãos, talvez essa mensagem não seja a mensagem predileta para a presente geração, porque os homens hoje estão tão autossuficientes, tão cheios de si, que a solução tem que partir deles. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que Deus vai ao encontro de Salomão. Salomão, diante da presença de Deus, reconhece: eu não passo de uma criança. Ó Pai amado. Meus irmãos, o quarto passo para obtermos essa imprescindível sabedoria é que nós devemos pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é pedir ao homem, não é pedir ao governo, não é pedir, amados irmãos, ao patrão, ao melhor amigo, mas agora eu quero que você olhe para a sua vida e coloque a sua vida na presença de Deus e peça a Deus habilidade para cumprir a tarefa que Ele colocou em tuas mãos. Isso é o caminho da sabedoria. É interessante que Salomão faz isso, amados irmãos, quando ele diz aqui no versículo 8: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Versículo 9, ele clama e pede ao Senhor: dá, pois, ao teu servo coração compreensível, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Amados, a solução, estarmos em andarmos e reconhecermos a ação de Deus no passado, rogar a visitação de Deus e a manutenção de Deus sobre a nossa vida presente, andarmos com humildade na presença do Senhor, como Salomão traz a expressão, num passo de uma criança, e pedirmos ao Senhor que o Senhor nos dê habilidade para aquilo que Ele colocou em nossas mãos. O povo era grande, a palavra de Deus aqui está narrada. A responsabilidade era enorme, conforme prometida a Abraão, quando o Senhor diz assim: farei uma grande nação da tua descendência. O povo era agora tão numeroso que não se pode mais contar. Mas a Bíblia diz que a atitude do coração daquele homem foi pedir que Deus o revestisse de sabedoria, que Deus o revestisse com uma atitude, amados irmãos, do coração, da mente, que ouve e obedece a Deus e se fundamenta de toda a verdade, da verdadeira sabedoria que vem do Senhor. É de fato reconhecer: Senhor, me ajude, Senhor, me capacite. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz a palavra, amados irmãos, da sabedoria que vem dele. Isso resulta de um coração apto a ouvir. Senhor, eu preciso ouvir tua mensagem, a tua voz. Eu preciso de um coração sábio, um coração que discerne entre o bem e o mal, um coração que saiba julgar, um coração que analise, um coração que ouve, um coração cheio de discernimento, capaz de distinguir o certo e o errado, de decidir e governar. Ora, amados irmãos, o coração que ele está falando aqui no hebraico inclui a mente, inclui as coisas, não é só um lugar das emoções, mas, amados irmãos, é o pensamento do hebraico, é a compaixão que emana das entranhas. Ó Deus, que o meu coração, que a minha mente, que o meu interior seja movido, seja tratado pela graça, pela sabedoria que vem do Senhor sobre as nossas vidas. A sabedoria cobre toda a experiência humana, meus irmãos. A sabedoria que vem do Senhor, porque Deus fez todas as coisas com sabedoria. Esse atributo comunicável, Deus comunica aos homens, Deus fundamenta isso e passa aos homens através da pessoa maravilhosa de seu Filho Jesus Cristo. Essa sabedoria inclui discernimento. A sabedoria inclui nós discernirmos essa visão, uns insights, a inteligência usada de maneira, mais irmãos, correta. Ela traz, mais irmãos, sucesso e prosperidade, diz a palavra. Este sinônimo de sabedoria, juntamente com conhecimento, são qualidades exigidas de todos aqueles que Deus dota de graça, de liderança, para que Deus visite. Nós precisamos de sabedoria. Nós devemos rogar a Deus para os nossos governantes, que Deus dê sabedoria para cuidar do povo. Nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria, amados irmãos, é a correta compreensão da realidade e a base da nossa vida ética e moral.
Jó capítulo 11, versículo 6 diz assim: ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelaste os segredos da sabedoria e da verdadeira sabedoria que é multiforme. Isso está, amados irmãos, os amigos de Jó dizendo assim: se Deus te revelasse isso, Jó, por que está falando sem sabedoria? Provérbio capítulo 2, versículo 6 diz: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Louvado seja Deus. A sabedoria expressa, amados irmãos, na conduta da vida, é em temor ao nosso Deus. É dessa forma que eu posso, de fato, receber de Deus a sabedoria. É quando eu estou andando com santo temor, reverência na presença de Deus, reverência maravilhosa ao Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos as desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbio 1, versículo 7. Jó, capítulo 28, versículo 28, nos diz, amados irmãos, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amados, as Escrituras revelam a sabedoria para nossas vidas é através de uma pessoa maravilhosa, é através de Jesus Cristo, é através do Senhor Jesus que nós podemos obter a sabedoria de Deus. A Escritura se refere à sabedoria em muitas passagens e apresenta como a sabedoria, amados irmãos, a excelência da sabedoria em Provérbios capítulo 8. Ver essa sabedoria particularmente nós podemos ver na criação, quando Deus cria todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, de forma sábia. Nós podemos perceber a sabedoria de Deus sobre a providência, sobre a visitação, sobre o governo, sobre a ação de Deus na história. Nós podemos também perceber a sabedoria de Deus sobre a redenção trazida para nossas vidas através do seu único e seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Através dele nós podemos perceber que Deus visita a terra com a sua sabedoria e que nós hoje temos o mediador dessa sabedoria, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 15 nos diz: despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele despertou do sono. Ele despertou do sono, ele despertou do sonho e adorou ao Senhor. Nós precisamos voltar à comunhão com o Senhor. Você nunca vai experimentar a verdadeira sabedoria enquanto você estiver longe do Senhor. Seus pensamentos, suas palavras, a sua vida sempre colocada distante de Deus, estará sempre em colapso se você não voltasse para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha para o Senhor neste momento, meu irmão. É Ele a sabedoria, é dele que vem a sabedoria, é dele que vem a graça, a orientação para as nossas vidas, neste momento que estamos vivendo, este momento difícil que estamos vivendo, muitas vezes de muitas preocupações, muitos alardes, muitas profetadas estamos vendo, muitas pessoas se levantando em nome de Deus, falando barbaridades, besteiras, amados irmãos. Eu quero dizer para você e falar ao seu coração, no nome de Jesus: volte para o Senhor agora. Eis o momento oportuno de você voltar para Deus. Receba a sabedoria do Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é a vida, e é a vida não uma vida pequena, mas a Bíblia diz que Ele é vida e vida em abundância sobre a sua família, sobre o seu coração. Ele é a paz que falta sobre a sua vida. Ele é o Shalom de Deus, a paz que vem, essa pessoa maravilhosa que preenche a nossa alma em meio às lutas e dificuldades. É Jesus Cristo. Volte para Ele hoje. Nele nós temos a alegria, nós temos a alegria prazerosa em Deus e colocamos as nossas vidas ao dispor de Deus para a sua santa glória. Fale com Ele agora. Converse com Ele. Você precisa voltar à comunhão dEle, voltar à presença dEle. Você precisa receber da parte dEle a sabedoria para a sua vida, porque sem Ele nós não somos nada. Eu quero assim orar pela sua vida. Eu quero assim orar pela sua família, rogar a bênção de Deus. Você hoje pode dizer
e obter a imprescindível sabedoria sobre a sua vida através de Jesus Cristo de Nazaré. O poeta disse certa vez: ideologia, eu quero uma para viver. Mas a palavra de Deus aqui está nos apontando que a sabedoria para o viver vem de Jesus Cristo. Ele é aquele pelo qual receberemos de Deus a verdadeira sabedoria para nossas vidas. Você pode voltar-se agora para o Senhor, onde você está. Deus está lhe vendo. Deus conhece a sua vida. Deus sabe as suas aflições. Deus conhece como anda o seu viver. Eu quero dizer para você, é tempo oportuno de voltar à presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar por você nesta noite. Rogar a bênção de Deus. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, porque essa imprescindível sabedoria nós a temos, nós experimentamos e nós nos desfrutamos na Tua presença, porque Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Mudou o nosso coração, mudou a nossa mente, fez tudo novo, tirou a confusão que havia dentro de nós, fez uma obra maravilhosa, nos purificou, nos lavou de todos os nossos pecados e trouxe sobre as nossas vidas vestes de louvor e não mais de condenação e tristeza. Graças te damos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós recebemos do Senhor sabedoria para a nossa vida, para o bem viver em família e em sociedade, para a glória e louvor do teu santo nome. Que o Senhor venha visitar essa alma, que o Senhor venha restaurar essa alma, esses irmãos, esses colegas que estão nos ouvindo agora, que eles voltem agora à tua presença, que eles se arrependam dos seus pecados e voltem ao primeiro amor, para a glória e louvor do teu santo nome. Tu és fiel, tu és a nossa esperança, tu és o bom pastor, tu és aquele que fala o nosso coração, tu és aquele que nos salva e nos purifica e nos perdoa. Louvado seja teu santo nome. Que o Senhor abençoe cada um deles agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, toda semana em nossa igreja nós temos um momento de família no altar. Esta semana a família no altar será do presbítero Abraão. Nós estaremos orando pela vida do seu servo, por sua esposa, por seus filhos, pedindo a bênção de Deus para a glória de seu santo nome. Nós queremos convidar os irmãos para abrir agora, amados, o nosso inário no cântico 148. Nós estamos encerrando esse momento de culto a Deus, a oração noturna. Que seja a minha oração e a sua oração no final deste dia. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos ajude. Vamos louvar esse cântico, oração noturna 148. Livra-me do mal, que
em ti eu tenho proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, venhas confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, não tão triste aflito, o Consolador. Pelos pais amigos, relação da lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minhas petições e seguro sem perturbação. Amém. Meus amados irmãos, nós iremos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do seu servo e família, presbítero Abraão, rogando que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe com saúde. Estamos assim também, através dessa oração, encerrando o nosso momento de culto, de ato devocional na presença do Senhor, impetrando também a bênção sobre todos os irmãos, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos neste momento, ó Pai, rogar a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, presbítero Abraão, sua esposa e seus filhos, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor os livre do mal, e que o Senhor, Deus, derrame a Tua graça e a Tua bênção sobre essa família bendita do Senhor, família chamada para servir e adorar o Senhor, que a bênção do Senhor, na manutenção dessa família, na preservação dessa família e na perpetuação dessa família, para a glória e louvor do Teu santo nome. Ah, Deus amado, abençoa e protege, ó Deus, em todos os aspectos, a vida dos Teus servos e seus filhos, em nome de Jesus. Quero assim orar também por toda a Tua igreja, pedindo, ó Deus, que o Senhor os guarde e proteja, que o Senhor os visite, que o Senhor os console, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime na fé, que o Senhor os revista de graça e sabedoria do Senhor, que o Senhor, ó Deus, dê-lhe graça e ânimo diante dessa situação que estamos passando, e fé inabalável na presença do Senhor, porque iremos vencer, iremos passar essa situação na Tua presença e para a glória do Teu santo nome. Abençoa o Teu povo, ó Pai, livra o Teu povo, ó Senhor, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Abençoa os nossos parentes, abençoa, Deus amado, em nome de Jesus, as nossas familiares, protegendo os nossos anciãos. Guarda, Senhor, e livra dessa enfermidade. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e venha ao nosso encontro, ó Deus amado, trazer uma solução para essa situação que estamos passando. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, e nós confiamos em Ti e esperamos na Tua bondosa mão, na Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Receber a bênção do Senhor, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe, Deus te abençoe e te guarde. Paz.